A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe. A paz de Cristo. Bom dia, meu amado, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Muito bom dia, mais um domingo de Escola Bíblica Dominical, e a lição hoje é uma lição muito forte, ainda sobre o avivamento, o avivamento espiritual, o avivamento da Igreja do Senhor Jesus, tá? E para isto, convido você para orarmos ao Senhor, para recebermos assim a bênção de Deus nas nossas vidas. Querido Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti pela bênção, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, somos gratos porque o Senhor está presente nas nossas vidas para nos abençoar grandiosamente. Peço a Ti, meu Deus, a Tua bênção para que possamos assim ter nossa mente e coração abertos para recebermos a palavra de hoje. Abençoa os teus filhos que estão do outro lado da tela, ou no rádio, na TV, ou no YouTube. Pai amado, acompanhando a lição de hoje, e dá-nos a tua graça em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, meu amado, mais uma lição deste trimestre, que trata do avivamento espiritual, do avivamento do Espírito Santo de Deus, do avivamento pentecostal. Hoje a lição é a lição de número 9, do dia 26 de fevereiro de 2023. O nosso tema é o avivamento pentecostal no Brasil. Isso, o avivamento pentecostal no Brasil. O nosso textuário está em Atos capítulo 19, versículo 5 e 6, que diz assim: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes a mão, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Amém? Olha, querido, a verdade prática é que Deus derramou o seu grande avivamento no Brasil. Um grande avivamento pentecostal aconteceu no Brasil, e Deus, ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Então, queridos, veja bem, não se espante, não se assuste quando você vê a Igreja do Senhor Jesus se levantando com muito poder, com muita unção nesses últimos dias, pois estamos vivendo o arrebatamento, o tempo do arrebatamento, somos a geração do arrebatamento, e antes desse arrebatamento haverá sim um grande avivamento espiritual, e a igreja brasileira vai passar por essa experiência gloriosa, meu amado, tá? Eu creio nisso, espero que você também creia. A leitura bíblica em classe está em Atos 19, versículos 1 a 7, que diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando credes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? Eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, crescem em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam.
Estes eram ao todos 12 varões. Amém? Louvado seja assim o nome do Senhor nosso Deus. Olha, querido, na lição deste domingo, nós estudaremos a respeito do avivamento pentecostal no Brasil. Nós iremos ver como que o que ocorreu ao longo do livro de Atos dos Apóstolos repetiu-se aqui em terras brasileiras. Como que Deus chamou um povo no Brasil para viver na plenitude do Espírito Santo. Deus capacitou esse povo com a mensagem pentecostal, com a mensagem espiritual. Deus equipou esse povo com autoridade. Deus estabeleceu esse povo com dons espirituais para que em meio às perseguições crescesse exponencialmente. Então Deus fez uma grande obra na nossa amada nação brasileira, no nosso país, por meio do avivamento espiritual, tá, querido? E a nossa lição, amados, ela tem 3 objetivos a alcançar, tá? No dia de hoje. Primeiro, é mostrar que o movimento de Atos se repete aqui no Brasil, como também pontuar o nascimento do novo movimento, como nasceu, o movimento pentecostal aqui na nossa nação, aqui no nosso querido Brasil. Também explicar a expansão do avivamento pentecostal. Então, a lição hoje é muito importante, porque é uma lição histórica, tá, queridos? Então, a chegada do movimento pentecostal aqui no Brasil mudou a realidade espiritual do nosso país de forma inquestionável e também irreversível em termos de liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, com prodígios, com maravilhas. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram em terras brasileiras em 1910. Por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras, o avivamento pentecostal no Brasil, e é o que nós vamos estudar hoje, Esses missionários foram muito bem recebidos pelos batistas paraenses, e foram alojados também pelos batistas paraenses ali na primeira igreja batista do estado do Pará, E ali começa toda a história, do movimento pentecostal no Pará e que se estendeu por todo o Brasil, Então, queridos, é uma história linda como Deus levanta, separa um povo para o bem da sua obra. Olha, a palavra-chave da nossa lição é Pentecostes, tá? Pentecostes. E o primeiro tópico da nossa lição trata do movimento de Atos que se repete no Brasil. Olha, queridos, Pentecostes, entre os salvos. Esse movimento aconteceu entre os salvos, tá, amados? Então, quando os missionários chegaram aqui no Brasil, amados, eles foram recebidos pelos batistas paraenses, e entre esses batistas paraenses é que houve, de fato, esse mover do Espírito Santo, tá? Fora entre esses batistas paraenses que houve o mover do Espírito Santo, tá? E que ali aconteceu e surgiu então o movimento pentecostal, tá? De reuniões que aconteciam, tá? No porão da primeira igreja batista do estado do Pará, e assim nasceu o movimento pentecostal. Surgiu do porão da igreja batista
para o estado do Pará, para o Brasil e para o mundo. Um grande movimento nasceu aqui em Belém do Pará. Queridos, essas informações estão nos anais da primeira igreja batista do estado do Pará, né? E é muito fácil a gente ter acesso a essas informações. Queridos, em Atos, no capítulo 19, no versículo 2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos lá na cidade de Éfeso. E a pergunta está justamente esta: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Olha, Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês receberam, quando vocês aceitaram a Jesus? Quando vocês creram em Jesus como vosso único e suficiente Salvador? Essa pergunta também pode ser feita assim: tendo crido, recebestes o Espírito Santo? E também, recebestes já o Espírito Santo depois que crestes? Amados, as modalidades da mesma pergunta revelam um fato de acordo com o contexto do trecho de Atos 19, versículo 1 a 7. Os discípulos lá da cidade de Éfeso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, eles já tinham a fé salvadora, a fé salvífica. Em seguida, receberam o batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. Então, amados, o movimento pentecostal de Atos, ele se repete aqui no Brasil. E o primeiro ponto é com relação ao pentecostalismo entre os salvos, né? Então, amados, como falamos no início, os primeiros aqui no Pará a serem batizados no Espírito Santo foram irmãos da primeira igreja batista no Pará, que aderiram o movimento espiritual, o movimento pentecostal. Segundo ponto, a plenitude do Espírito Santo. Como vimos em lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, a experiência da salvação. Segundo, a experiência no Espírito Santo. Então, aqueles crentes lá na cidade de Éfeso estavam salvos, haviam aceito Jesus, passaram pela experiência salvífica, mas com a chegada de Paulo, eles passaram pela experiência no Espírito Santo. Em Atos 19, nós vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Primeiro, amados, os discípulos foram batizados em águas e depois receberam o Espírito Santo com imposição de mãos. Então, esse recebimento teve evidências físicas, né, de línguas e profecias. Está lá em Atos dos Apóstolos 19, versículo 3. Tá? Então diz aqui: perguntou-lhes então em que sois batizados? Então eles disseram: no batismo de João. Passaram pelo batismo nas águas e depois passaram pelo batismo no Espírito Santo, e com evidências físicas de línguas e de profecias. Então, amados, a experiência no batismo no Espírito Santo, ela é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas como confirmação do dom de Deus. Então, foi o que aconteceu com os discípulos ali na cidade de Éfeso, tá? Então, isso significa que primeiro precisamos aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, tá? Para depois, então, sermos cheios do Espírito Santo de Deus, tá certo, amados? Então, para que eles fossem cheios do Espírito, eles precisavam conhecer o Espírito, ser informado da existência do Espírito, do agir do Espírito, e abrir o coração para que o Espírito Santo de Deus preenchesse completamente todas as lacunas da sua vida, e assim viesse a acontecer esse mover do Espírito Santo que chamamos de batismo. Queridos, terceiro ponto, ainda sobre o movimento de Atos,
os chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil, por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Pela direção de Deus, os dois missionários suecos, eles chegaram no Brasil em 19 de novembro de 1910, no início do século XX, né? Então, em 1910, no início do século XX, predominava a existência das igrejas históricas ou das igrejas tradicionais. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Jesus, mas nunca haviam experimentado o batismo no Espírito Santo tal qual os primeiros crentes lá na cidade de Éfeso, né? Pois as igrejas tradicionais, eles davam mais ênfase, né, à pregação da salvação, da transformação de vida, né? E então focavam a mensagem em ganhar almas para Jesus, tá? E então, quando chega aqui os missionários trazendo essa novidade de vida, né, e começaram a compartilhar essa novidade de vida também com os irmãos paraenses. E muitos aderiram e foram realmente cheios do Espírito Santo. Então Deus usou o Daniel Berg e Gunnar Wingren para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. Então as consequências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repetir em terras brasileiras, aqui no Brasil. Então era possível ser cristão com muito mais fervor espiritual se fôssemos batizados com o Espírito Santo. Então, queridos, nós temos essa ideia, a minha, formada desta forma. Os primeiros cristãos a serem cheios do Espírito Santo aqui no Brasil foram membros da Igreja Batista tradicional, ou seja, da primeira Igreja Batista no estado do Pará. Igreja esta que acolheu os dois missionários quando chegaram, né, dos Estados Unidos. Então, queridos, começou aí esse grande movimento. Olha, no Brasil houve um chamado de Deus para que um povo vivesse na plenitude do Espírito Santo. E esse povo acatou esse chamado, né? Esse povo acatou esse chamado. Então, amados, o Espírito Santo fará a sua obra se nós confiarmos, se nós incentivarmos as pessoas a permiti-la que o Espírito faça, tá? Tenho vibrado ao visitar, é verdade, né, irmão? Se nós temos realmente vivido isto também, visitar diversas pessoas, amigos, encontrar rapazes inteligentes, pessoas espirituais, cheias de zelo, né? À volta de Jesus, tá? Pessoas que estão ligadas a Jesus. Cada um de nós, amados, devemos ser gratos a Deus por fazer parte desse movimento. Então é importante abrir o coração ao Espírito Santo e permitir que o Espírito Santo faça a sua obra através das nossas vidas. Então, amados, é preciso entendermos que nós não podemos ficar apenas num culto litúrgico, tá? Mas nós precisamos da liberdade ao Espírito Santo para que ele haja em nós e através de nós. Então, fora isso que aqueles irmãos cristãos do século XX, do início do século XX, né, aprenderam e receberam desses dois missionários que vieram para trazer esta novidade para o povo brasileiro. E aqui aconteceu a repetição de Atos dos Apóstolos. O grande avivamento espiritual aconteceu aqui no Brasil e perdura até os dias de hoje, tá? Então, queridos, mas temos que ter na nossa mente que um avivamento muito maior vai acontecer por esses tempos, para que assim Jesus possa vir buscar a sua igreja. Segundo tópico, o nascimento de um novo movimento. Olha, a pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais,
causando um certo incômodo e também preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. Tá? A irmã Celina de Albuquerque, por exemplo, que era membro da igreja batista, né, da igreja tradicional, ela aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e ela tomou a decisão de ficar em casa, orando a Deus para que ele, o Senhor, confirmasse se aquela doutrina estava correta ou não. Assim, então, a irmã Celina Albuquerque, ela recebeu o dom de Deus e por isso ela é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo aqui no nosso país. Tá? Outros irmãos também se juntaram a ela e foram também batizados no Espírito Santo. Infelizmente, amados, a direção da igreja da qual essas irmãs faziam parte, né, segundo o comentarista aqui, tá, não concordou com aquele avivamento espiritual. A doutrina do Espírito Santo, ela não encontrou uma acolhida da maneira como estava sendo pregonizada pelos missionários. Então a igreja tradicional acabou por não concordar, né, com aquela mensagem doutrinária que mudava toda a história, né, todo o histórico da igreja aqui no Brasil. Então, queridos, o Senhor separou algumas pessoas daquela igreja, né? E através dessas pessoas o movimento pentecostal aconteceu aqui no Brasil, tá? Então, amados, a igreja, ela tomou suas atitudes, sim, porque era algo diferente, né, dos seus padrões doutrinários. Não concordou com aquele avivamento espiritual e promoveu uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários. E nessa reunião, 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja, né, por incorrer em uma doutrina que não havia concordância, que não era vista daquela forma, né? Assim se inicia uma história, né? A história pentecostal e também uma história de lutas, de perseguições, né? Que marcou o movimento pentecostal no Brasil. Então, houve sim perseguições, né? E momentos difíceis para que o movimento pentecostal se firmasse no Brasil, mas o movimento cresceu, o movimento multiplicou-se e esse grande avivamento se encontra em todo o Brasil. Não mais na proporção dos seus primórdios, né? Porque muitas coisas foram agregadas, tá? As doutrinas do Espírito Santo pregada por Daniel Berg e Gunnar Wingre trouxeram muitas coisas para agregar, coisas humanas, né? Que hoje acaba desvirtuando o movimento pentecostal brasileiro. Hoje nós temos a igreja pentecostal tradicional, né? E aí surgiu o neopentecostalismo e vários modelos, várias propostas doutrinárias, tá? Que veio jogar certas máculas no movimento pentecostal, mas que não tem nada a ver com o pentecostalismo tradicional, né? Semeado, plantado lá realmente no início do século XX aqui no Brasil por Daniel Berg e Gunnar Wingre. Queridos, se houve perseguição, se houve dificuldade no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida daquele povo que aderiu a esta mensagem de renovação espiritual, tá? Então houve crescimento e houve perseguição. A igreja cresce mais ainda quando é perseguida. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse lá em Mateus 5, né, versículo 10. Eles se davam na esfera litúrgica, entre outras. Por exemplo, nos primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal,
né? Há registro de que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunnar Wingre, e foi a irmã Celina, então, que impediu aquela situação, tá? Jogando-se na frente daquela pessoa. Então, outros registros mostram que em Mosqueiro, lá no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada, apedrejada, né? Os crentes tiveram de sair para se proteger. Então, histórias como essas, elas são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo. A questão da perseguição, amados, à Igreja do Senhor Jesus, ela é evidente, né, em todas as denominações, sejam pentecostais, sejam tradicionais. A igreja que fala do amor de Cristo, que prega o Evangelho do Senhor Jesus, ela passa sim por lutas, por perseguições, né? Nós temos histórias de igrejas tradicionais que foram duramente perseguidas mesmo, né? E apedrejadas, muitas delas até tendo seus templos incendiados e tudo mais. Quando se trata do Senhor Jesus, quando se trata do Evangelho, sempre há quem nos persiga, tá certo, querido? Então, é importante nós entendermos que essa perseguição, ela é contra o Evangelho do Senhor Jesus. Então, quando você prega o Evangelho, você se constitui inimigo daqueles que não amam a Cristo, daqueles que combatem o Evangelho de Jesus, tá? Então, queridos, também sobre cura divinas. Se houve perseguição, se houve dificuldade no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo, tá? No Diário de um Pioneiro, que é obra escrita pelo missionário Gunnar Wingre, há muitos relatos, e tem o seguinte relato: uma irmã, ela foi curada de uma enfermidade incurável que ela tinha no lábio, né? Um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar foi curado e veio depois para os cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o seu corpo inchado foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo. Ele também recebeu o dom de profecia. Um homem que viu seu filho morrer, tomou imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Esses são alguns de muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Eram sinais de Deus confirmando a pregação dos nossos missionários pioneiros. Queridos, isto não é diferente nos nossos dias. Nós temos históricos de pessoas curadas, históricos de pessoas que o Senhor trouxe da morte para a vida. Nós temos históricos nos dias de hoje de pessoas curadas de câncer, pessoas curadas de mioma nos seios, de nódulos, pessoas sendo curadas de nódulos nos seios, de miomas, de hérnia, né? Pessoas sendo operadas do coração, tá? Coisas tremendas nós estamos vendo acontecer nos nossos dias. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o mesmo Espírito que provocou o movimento pentecostal aqui no Brasil no início do século XX. Ele age hoje, ainda age hoje. A diferença é que a palavra de Cristo, a profecia de Cristo de que por multiplicar a iniquidade o amor se esfriaria, tá? Tem acontecido. Mas aqueles que têm se aplicado na fé cristã, aqueles que têm persistido na fé, na doutrina dos apóstolos, continuam vivenciando os grandes milagres de Deus, tá? Por esse Brasil afora, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo cheias do Espírito Santo, continua acontecendo
Sim, tá certo, meu amado? Então, o nascimento do novo movimento no Brasil teve pregação pentecostal, crescimento, teve perseguição e teve curas divinas. Deixa eu falar uma coisa para você. Ainda hoje, continua-se pregando a palavra na unção do Espírito Santo, continua a igreja crescendo, continua havendo perseguições e o Senhor continua curando, o Senhor continua renovando, o Senhor continua transformando. O Espírito Santo continua operando na vida da igreja, meu amado, tá? Então, não esqueça jamais de que o Espírito Santo, ele não parou de atuar na vida da sua igreja. A igreja é que muitas vezes tem se afastado do propósito do Espírito Santo, mas aqueles que permanecem fiéis às doutrinas bíblicas da igreja, esses com certeza são instrumentos de Deus, usados pelo Espírito Santo do Senhor. Olha, querido, os pentecostais enfatizam uma experiência pós-conversão conhecida como batismo no Espírito Santo. A singularidade do ensino dos pentecostais, contudo, é que os dons do Espírito, ou o carismata, né, os dons do Espírito devem normalmente acompanhar esta experiência de batismo e continuar a ser manifestado na vida do crente, na vida da igreja. Tá? E os dons espirituais só deixam de ser manifestos quando esse crente sai da presença de Deus, sabe? Quando esse cristão, esse homem, essa mulher, ela sai da presença de Deus, então o Espírito Santo deixa de atuar porque você deixou de ser vaso, você deixou de ser vaso de honra. Mas se você volta a ser vaso de honra, o Espírito Santo vai voltar a operar através de você. Você vai voltar a ser um instrumento de Deus. Então não esqueça disso. Os dons mais frequentemente enfatizados pelos antigos pentecostais eram o falar em línguas e os dons de curar. O ensino da evidência inicial é o ponto central da teologia da maioria das igrejas pentecostais clássicas em todo o mundo. Este ensino enfatiza que o falar em línguas, a glossolalia, línguas desconhecidas do falante, é o primeiro sinal necessário para se saber se alguém recebeu a experiência pentecostal. Este ensino é baseado no fato de que as línguas apareceram quando o Espírito foi derramado na igreja primitiva. Então, queridos, é importante entendermos que não é apenas o dom de línguas e o de cura. Tá? O apóstolo Paulo apresenta uma lista com uma variedade de dons, e todos esses dons dados pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você não fale em línguas, mas você tem um desses dons, então não fique triste por não falar em línguas, tá? Mas fique alegre por ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem se colocado na posição de servo e tem permitido ser usada pelo Espírito Santo de Deus, tá certo, querido? Vamos continuando aqui. Nosso terceiro ponto fala sobre a expansão do avivamento pentecostal. Querido, falar sobre o movimento pentecostal, hoje, parece que a gente fica mais assim, focado na igreja fulana, né? Entendeu? No trabalho fulano. Mas na verdade, queridos, o avivamento espiritual, ele não é propriedade da igreja A, da igreja B e da igreja C. O avivamento espiritual é propriedade do homem e da mulher de Deus que se coloca na posição de servo, na posição de servo. Então eu preciso entender isso aqui, tá? Então isso significa que pessoas de qualquer denominação pode sim ter o avivamento espiritual, pode sim ter o avivamento chamado de avivamento pentecostal. Então o avivamento espiritual fez com que a igreja no Brasil buscasse o modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Então começaram cultos numa casa,
num pequeno salão, num bairro, numa cidade, né? Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, pelas casas, pelas escolas, pelos hospitais. Mais adiante, os irmãos buscavam um local mais amplo para atender à expansão da obra, e o Senhor Jesus salvava, o Senhor Jesus curava, o Senhor Jesus batizava no Espírito Santo. Vamos trazer isso para nossos dias, para o tempo hoje. O Senhor Jesus continua salvando, o Senhor Jesus continua curando, o Senhor Jesus continua batizando no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. Estava acontecendo o que Jesus prometeu: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, amados, o avivamento espiritual, denominado aqui de pentecostal, queridos, ele abriu a porta, ele entusiasmou, ele encorajou a igreja, o homem e a mulher de Deus, para se tornar verdadeiros missionários e falar de Jesus a tempo e fora de tempo, com coragem, com ousadia e com determinação. Esta é a função do Espírito Santo na vida do homem e da mulher de Deus, que permite que o Espírito haja em suas vidas. Queridos, um crescimento acentuado, tá? Então, os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas, né? Mas crescem porque evangelizam pessoas, tá? Não é de Deus, querido, você procurar crescimento para a sua igreja buscando nas outras denominações. Isso não é de Deus, nunca foi e não será. O próprio Cristo, ele fala que um reino dividido não subsiste. Então, se eu prego o evangelho de Jesus e chego numa cidade para abrir uma obra, um trabalho de Deus, e eu vou caçar crente nas igrejas, nas outras denominações, eu não estou praticando o evangelho de Jesus, porque Jesus disse que veio buscar e salvar os perdidos. Então, por que eu estou buscando os salvos? Então, pense nisso. Por que eu chego num lugar e, ao invés de eu ir pregar para as pessoas que não estão salvas, eu vou procurar um grupo de crentes para mudar a mente deles, para fazer com que eles me sigam nesse trabalho que eu estou abrindo? Não é de Deus começarmos uma obra pescando no aquário dos outros. É de Deus chegarmos no lugar, irmos atrás dos drogados, irmos atrás dos alcoólatras, dos viciados, dos adúlteros, dos fornicários, irmos atrás daqueles que estão perdidos, sem Deus e sem salvação. O Espírito Santo é quem nos conduz a fazer assim. Tá certo, meu amado? Então, precisamos crescer de maneira ordeira, legal, honesta e decente. A igreja do Senhor Jesus, orientada pelo Espírito Santo de Deus, cresce porque evangeliza, cresce porque prega o evangelho da salvação, cresce porque vai em busca dos perdidos que estão sem Deus e sem salvação. Então, isso aqui é importante eu entender. Tá? Então, queridos, que nesta manhã deste domingo nós possamos entender de fato o crescimento pentecostal, como Deus alcançou o Brasil através desses dois homens, Daniel Berg e Gunnar Wingre, com o avivamento espiritual, e como Deus separou pessoas de dentro de uma igreja tradicional que deram lugar ao Espírito Santo de Deus e foram instrumentos para o crescimento da obra pentecostal no Brasil. E como Deus continua usando pessoas para propagar o evangelho da salvação, potencializando pessoas através do Espírito Santo para serem missionários, para levarem o evangelho até os confins da terra. Então, queridos, é importante entendermos isto, tá? Então,
que nós possamos entender o agir de Deus quando avivou o cristão brasileiro, quando avivou o homem e a mulher de Deus aqui nesse país. Então, queridos, que Deus nos dê esse entendimento. Então, amados, antes do avivamento pentecostal aqui no Brasil, o que nós entendemos é que o cenário religioso era um sistema de doutrina das igrejas chamadas históricas, que pregavam sobre o Espírito Santo, sim. Não é que não admitissem o Espírito Santo, que não admitissem o batismo no Espírito Santo. É que não havia tido uma experiência mais profunda dessa natureza, com sinal, com evidências de falar em línguas e etc. E essas igrejas também foram mal interpretadas por aqueles que trouxeram o movimento pentecostal. E por isso houve uma certa discordância, Mas, queridos, somos de Jesus. Fomos chamados por Jesus para fazer a obra do Senhor Jesus, a tempo e fora de tempo. Então, que nas nossas vidas não haja lugar para divisão, mas haja lugar, meu querido, para a unidade da igreja, para que nós, cristãos, homens e mulheres de Deus, façamos a obra do Senhor, para o Senhor. Nos preocupemos com a salvação daqueles que estão morrendo sem Deus e sem salvação, e que nós nos tornemos instrumentos do Espírito Santo para fazermos a boa obra do Senhor. Tá certo, meu querido? Então, na lição de hoje, o que nós aprendemos? Olha, nós aprendemos sobre o avivamento espiritual no Brasil, denominado de avivamento pentecostal. O Brasil passou por um avivamento espiritual muito grande. Crentes tradicionais experimentaram o mover do Espírito Santo. Não ficaram nas suas igrejas, por causa da divergência doutrinária, mas foram ganhos, foram salvos por Jesus, por pastores daquela igreja. Aí nós vamos voltar aqui para a cidade de Éfeso. Paulo chega ali e encontra irmãos que eram salvos, haviam aceito Cristo, eram batizados. E Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles ainda não sabiam sobre o Espírito Santo. Não sabiam sobre o Espírito Santo, mas eram crentes em Jesus Cristo, eram salvos, haviam aceito Jesus, eram atuantes na obra. E então Paulo chega e complementa a vida cristã daqueles homens de Deus, aqueles 12 que estavam ali, quando impôs a mão e eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, o que os missionários fizeram aqui, amados, foi justamente isso aqui. Eles encontraram um povo salvo e eles também interrogaram sobre o Espírito Santo, que dessa forma não era conhecida por aqueles irmãos. E muitos deles, como no caso da irmã Celina, foram batizados no Espírito Santo e aderiram essa grande obra missionária realizada por esses homens aqui no nosso Brasil. Então é importante nós entendermos o agir de Deus. O Senhor não trouxe o movimento chamado de movimento pentecostal para diminuir as igrejas que aqui estavam, mas para somar com as igrejas que aqui estavam, para que mais almas fossem ganhas para o Senhor Jesus. E é isso que eu entendo, É dessa maneira que eu entendo, amados? Então, é dessa maneira que nós somos. Pregamos o Evangelho no agir do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo de Deus. Somos todos um povo que devemos ser unidos em defesa do Evangelho de Jesus Cristo, amados? Então, não esqueça jamais que o avivamento denominado pentecostal no Brasil foi o agir de Deus na nossa terra
amados, para ganhar almas para o Senhor Jesus. Nós vimos que o movimento de Atos dos Apóstolos se repete no Brasil. E vemos que esse movimento de Atos dos Apóstolos continua se repetindo na vida daqueles que têm se entregue a Cristo com fidelidade. Mesmo agora nos dias de hoje, no século 21, no ano de 2023, estamos vendo Deus usando pessoas tremendamente. O Senhor continua operando. Operou aqui no Brasil e continua operando no Brasil e em tantos outros lugares. Então, querido, nós vimos também o nascimento de um novo movimento. Nós estudamos aqui, né? Que movimento? O movimento denominado pentecostal, o movimento espiritual, quer dizer, o avivamento da igreja, tá? E vimos isso aqui, que aconteceu através da pregação de missionários chamados por Deus, enviados para o Brasil para esse fim, tá? E também nós vimos aqui no terceiro ponto a expansão do avivamento da igreja, né? A expansão da obra de Deus, como Deus trabalhou através do seu Espírito na vida da igreja brasileira para ganhar almas, para se expandir pelo mundo inteiro. Então, amados, esse é o agir do Espírito Santo de Deus. Foi para isso que o Espírito Santo de Deus veio. Mas recebereis poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe? A igreja estava acomodada, sabe? Cada um no seu quadrado. Há muitas igrejas hoje que estão desse jeito, acomodadas, cada uma no seu quadrado. Precisamos abrir as portas para o Espírito Santo, para que nós saiamos desse quadrado, das quatro paredes do nosso templo e comecemos então a pregar o Evangelho, a levar a mensagem para aqueles que estão morrendo sem Deus e sem salvação. Precisamos deixar de estar caçando crentes na igreja, nas igrejas por aí afora. Nós precisamos ir buscar pessoas perdidas, sem Deus e sem salvação. Esse é o agir do Espírito Santo, meu amado. Se você anda caçando crente na igreja dos outros, isso não é Espírito Santo não, tá entendendo? É espírito de divisão, de contenda, de perseguição. Se você realmente é um homem usado pelo Espírito Santo de Deus, você vai para o campo, e o campo é o mundo, e está repleto de pessoas que precisam de Deus. Se você vai na feira, você vai encontrar. Se você vai no mercado, você vai encontrar. Se você vai em um shopping, você vai encontrar. Na escola você vai encontrar, na faculdade você vai encontrar, em onde quer que você for, você vai encontrar pessoas que estão perdidas e precisam de Deus e precisam de salvação. E o que você está fazendo? Visitando crente da igreja fulana, visitando crente da igreja beltrana, indo atrás do crente da igreja cicrana para levar para a sua. Deus não é Deus de divisão, Deus é Deus de salvação. Então procura pregar o Evangelho para aquelas pessoas que precisam do Evangelho. Tá certo, querido? Então é assim que o Espírito Santo de Deus age. E é assim que nós precisamos, amados, viver a vida cristã. Tá certo, querido? Então veja bem, nós louvamos a Deus por sua vida, nós louvamos a Deus porque você acompanhou mais uma lição. Mas vamos lembrar um pouquinho da nossa lição, tá? Vamos revisar aqui um pouco. Olha, o que fato é revelado de acordo com o contexto de Atos, capítulo 19, versículo 1 a 7. Olha, os discípulos da cidade de Éfeso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, eles já tinham a fé salvífica. Então eles já eram crentes, eles já eram salvos. Em seguida, eles receberam o batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. Então, veja bem, querido, você que se entende e se acha por batizado do Espírito Santo, não diminua lá o irmão, que você ainda não ouviu ele falando em línguas, porque ele é salvo por Jesus Cristo. Você está entendendo? A salvação é por Jesus, e ele é salvo por Jesus. Então jamais venha diminuir
o irmão porque você não ouviu ele falando em línguas, tá? Ou interpretando línguas, tá certo, meu amado? Porque ele pode ter um outro dom que não é o seu e pode estar exercendo esse dom com maestria debaixo da unção do Senhor, tá certo? Olha, o que se repetiu aqui no Brasil, né? O que se repetiu aqui no Brasil no que diz respeito ao Espírito Santo, tá? As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos, né? Se repetiram aqui em terras brasileiras? Sim, houve um agir do Espírito, houve um mover do Espírito Santo de Deus, né? E as pessoas passaram a conhecer a potencialidade do Espírito Santo e passaram a se submeter a ela. Então, talvez você ainda não conheça essa potencialidade do Espírito Santo, tá? Porque ainda ninguém falou para você, mas você já entregou sua vida a Jesus. Então, se você permitiu, o Espírito Santo vai fazer uma grande obra na sua vida. Pode ter certeza disso. Terceiro, com que a pregação dos missionários chamou a atenção? Bom, os missionários chegaram aqui no Brasil, chamou a atenção das igrejas tradicionais pela mensagem que eles trouxeram. Então causou um certo incômodo, né? Às vezes nós causamos incômodos, amados, né? Quando pregamos o Evangelho, né? Algumas pessoas ficam se incomodadas, ficam preocupadas, né? Quando a gente chega num lugar para abrir uma obra, as pessoas ficam preocupadas, né? Qual será o comportamento desse pastor que está chegando aqui para abrir uma nova igreja? Como que ele vai se comportar, né? Então todas as igrejas se preocupam sim. Quando você vai como missionário da sua denominação para algum lugar e você chega naquele lugar e começa a fazer as suas propagandas missionárias, as igrejas, elas focam em você, porque você chamou a atenção delas. E os pastores das igrejas se preocupam, tá? Porque tem ovelhas e eles têm a responsabilidade de cuidar das suas ovelhas. Você está entendendo? Então, é lógico, se você chega no lugar, né, e se apresenta aos demais pastores, olha, eu sou pastor da igreja fulana, da denominação fulana, estou aqui, vim aqui para somar com vocês, quero abrir a obra de Deus, tá? Vim aqui para pregar o Evangelho, para buscar aquelas pessoas que estão perdidas, sem Deus, sem salvação, tá? Você vai ter essa conversa, mas muitas pessoas chegam nos lugares, sabe? E não fazem isso. Chegam na cidade, no vilarejo, começam um trabalho e ele começa caçando os crentes das outras igrejas. E isso incomoda, né? Isso incomoda, né? Por quê? Porque ele não quer ter o trabalho de pregar o Evangelho para alguém que não conhece o Evangelho. Ele quer pegar alguém que já foi trabalhado. É como uma pessoa que quer pegar uma joia já pronta. Ele não quer fazer a joia, lapidar a joia, ele quer pegar a joia pronta. Por quê? Ela já está prontinha, o diamante já está lapidado, não é? Então isso não é de Deus, tá? Isso não é de Deus. Então, amados, qualquer pastor vai se incomodar, sim, com a abertura de um novo trabalho, até que ele identifique que aquele novo trabalho veio para ganhar almas e não para pescar as almas ganhas, tá? Cite um caso de cura divina descrito no diário de um pioneiro, né? Aqui nós vemos aqui no diário do missionário, né? Pessoas que realmente foram abençoadas. Um homem que viu seu filho morrer, que tomou imediatamente nos braços, começou a invocar o nome do Senhor e a criança voltou à vida, né? Eu mesmo já vivi essa experiência de orar por alguém, né? E esse alguém que estava morto lá, de mãos atadas, pés atados e tudo mais, essa pessoa se levantar, chamar o meu nome. Eu já vi isso acontecer. O Espírito Santo continua operando, amados. E é importante nós entendermos isso, tá? E o quinto ponto, de que modo de crescimento, de que modelo de crescimento esteve presente as nossas igrejas no Brasil, né? Então, querido, veja bem aqui, tá? Que modelo de crescimento esteve presente nas nossas igrejas no Brasil? O avivamento espiritual fez com que a igreja no Brasil crescesse.
Não há crescimento de igreja se não houver avivamento espiritual. Por quê, amado? Porque o Espírito Santo é a força propulsora do crente. É o Espírito Santo que capacita o crente para ser testemunha. É o Espírito Santo que capacita o crente para pregar o Evangelho. É o Espírito Santo que capacita o crente, meu amado, para levar o Evangelho a todas as nações, a toda criatura. E então, se você entendeu a palavra, eu espero que você dê lugar para o Espírito Santo de Deus. Seja bênção, seja uma pessoa voltada para as coisas de Deus, para o reino de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e nosso Pai, eu sou grato a Ti, Senhor, por esta manhã abençoada desse domingo. Sou grato a Ti pelas pessoas que acompanharam a gente no rádio, na TV, pelas pessoas que também estão no YouTube acompanhando a gente ou irão acompanhar. Eu peço por elas também. Peço a Ti, meu Deus, que dê paciência a cada uma dessas que vão assistir a gente no YouTube e que cheguem até o final. E se eles estão nesse momento ouvindo esta oração, é porque chegaram até o final da nossa lição. Eu quero pedir por estas pessoas que o Senhor, meu Deus, as abençoe. Se elas já têm Jesus no coração, meu Deus, que elas tenham a firme convicção de que estão salvas por Jesus Cristo. E se elas ainda não passaram por essa experiência gloriosa do batismo no Espírito Santo, meu Deus, que o Senhor as alcance nesse momento, dando principalmente o entendimento do que é o batismo no Espírito Santo. Que essas pessoas sejam vasos abençoados por Ti. Que essas pessoas sejam instrumentos de Deus aqui na terra, usadas e ousadas, conduzidas, direcionadas pelo Teu Espírito. Pai, quero pedir ao Senhor Tua bênção sobre a vida dessas pessoas. Aqueles que se inscreveram lá no nosso canal, aqueles que deixaram o seu comentário ou irão deixar o seu comentário ou irão se inscrever, eu peço, Senhor, que eles sejam abençoados, porque estão se tornando missionários junto comigo, para levar a Tua palavra a mais pessoas. E onde quer que este vídeo chegue, este vídeo possa alcançar vidas, esse vídeo possa contribuir para a salvação de almas, esse vídeo possa contribuir para um maior entendimento do Teu Espírito, esse vídeo possa esclarecer pontos importantes da nossa história, do batismo no Espírito Santo, do agir de Deus através do homem, através da mulher de Deus. Peço a Ti, Senhor, que esteja com os Teus filhos a cada momento. Se porventura alguém que está ouvindo agora, assistindo no rádio, na TV ou no YouTube, e essa pessoa estiver doente, eu quero pedir para você colocar a sua mão agora na minha. E agora, em nome de Jesus, eu determino no poder dos céus, no poder do Senhor Jesus, a cura, a libertação. Que você, meu querido, que está com a sua mão na minha mão agora, receba a unção de Deus na sua vida. Eu creio que o Senhor, nesse momento, liberou poder, liberou um milagre de cura, de renovação, de transformação. Receba em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Querido, mais uma vez eu quero agradecer você que acompanhou a gente até esse momento. Mais uma vez quero pedir para você, se inscreva no nosso canal no YouTube. Você que está na TV, é só acessar lá no YouTube, lá na página do YouTube, naquela barra de procura, você coloca lá Bispo Antônio Dias Oficial, tá? Você vai achar o nosso canal. Nós temos mais de 200 publicações, sabe? Escola Bíblica Dominical desses últimos 3 anos estão lá para você. E eu creio no Senhor Jesus que você vai
se inscrever no nosso canal. Você vai me ajudar. Eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. Nós estamos com 300 e poucos inscritos. Eu preciso chegar a 500 inscritos. Me ajuda, tá? Se inscreva. Peça para os seus amigos se inscreverem também. Me ajuda a alcançar 500 pessoas inscritas que estarão estudando a palavra de Deus comigo, em nome de Jesus. Basta você, meu amado, se dispor a compartilhar, a falar para os seus amigos. Então, olha, fica na paz de Cristo. Que Ele, o Senhor, te abençoe, te guarde, te proteja, tá? E que a graça do Senhor Jesus esteja contigo e as consolações do Espírito Santo. Amém?